Fala galera, bom dia, beleza? Desde já, eu, André e Emanuel, desejo a todos vocês aí um próspero ano novo, tá? Que esse 2023 seja repleto de conquista para todos nós, que todas as nossas metas e objetivos sejam alcançadas, que esse ano o mercado possa ser bem, né, tranquilo, assim, provavelmente vai ter muita volatilidade, principalmente na nossa bolsa, né, por questão aí desse novo governo que assumiu, mas vamos ficar positivos, né? Nem tudo ainda está perdido, então vamos ficar sempre positivo, com fé em Deus, tudo vai dar certo, beleza? Vou fazer um resumo aqui de alguns ativos que eu costumo sempre observar. Eu vou usar o TradingView, não abri ainda o Profit. Hoje eu não vou operar ainda, tá? Tô só estudando, reestruturando alguns planos, os planos pessoais aí para este novo ano. Então eu vou dar um resumo aqui rápido do índice futuro, de alguns ativos importantes, beleza? Começando com o Ibovespa, ainda não abriu ainda. Lembrando que o TradingView, ele tem, como eu não pago o TradingView, ele tem um leve não é exatamente em tempo real, tá? Então ele tem um leve atraso aí de 15 a 10 minutos, mas não tem nada não, tá? O que importa é o que o gráfico está nos dizendo no momento, tá? Isso vai servir de qualquer forma aí para qualquer ponto, para qualquer ativo. Então, o índice futuro, galera, aqui é o Bovespa, tá? O Bovespa ainda não abriu hoje. A gente viu que ele rompeu aqui essa LTB, tá? Ele chegou a buscar, galera, antes de romper essa LTB, e chegou a cravar aqui, ó, espelhamento desse ombro aqui direito, tá? Ele chegou a cravar até o terceiro alvo dele. Eu ignorei essa sombrinha aqui, né? Para justamente, eu ignorei porque às vezes assim a massa maior, né, às vezes fez essa projeção, tá? E finalizou o trade. Que você observa que quando ele cravou 161,8, deixou aparentemente aqui um martelo, né? Um martelo que foi acionado, que gerou uma reversão. E essa reversão teve a consciência aqui de um time menor, de formar um belo pivôzinho micro, tá? E foi para cima com muita força, muita objetividade. Então, ignorando essa sombrinha curta aqui, ele crava exatamente em 161,8, tá? E tá voltando agora, provavelmente vai abrir negativo, não sei como é que vai abrir o Ibovespa, pode ser que abra um pouco negativo, já que o índice futuro tá caindo mais de 1%. Ele pode fazer um pullback, já que temos a média de 200 aqui e a média de 20, tá? A gente tem essa média de 20 de 200, a média de 20 um pouco mais abaixo. Então o ativo pode fazer um pullback ainda na média, tá? Stopar todo mundo que comprou já agressivo aqui e tentar voltar a subir ainda. Correto? Eu tenho alguns pontos que eu preciso traçar. Eu vou traçar ele aqui, que é o pivôzinho, esse micro pivô, tá? Deixa eu botar em outra cor aqui. Coloquei em azul. Está aí, tá? O pivôzinho está traçado, é o mesmo pivôzinho que eu tinha feito no Profit, está traçado. Ele chegou a romper 100%, tá? Ele rompeu 100% neste candle, tá? No último candle da última semana, ele deixou um candle negativo, tá? Deixou um dia negativo. Ainda tem o terceiro alvo para buscar aqui, eu nem lembro mais no Profit como é que tá. Às vezes tem uma leve diferença, né, também, mas eu acho que não. Então ainda tem esse alvo, ele estava brigando justamente aqui em cima desse alvo de 100%, eu lembro perfeitamente.
Então ele não chegou a romper, né? Provavelmente parou aqui em 127.2, tá? Mas ainda tem um terceiro alvo de FIBO para buscar deste micro pivô. Tem um terceiro alvo para buscar, que justamente esse terceiro FIBO está nessa região aqui, ó, de resistência. É uma resistência que tem bipolaridade e que tem memória. Por que ela tem bipolaridade e memória? Eu tenho memória de preço, eu tenho bipolaridade e tem memória de preço. Então aqui é uma resistência fortíssima. Obrigado, viu? Esse cachorro do vizinho, galera, ele só começa a latir quando eu gravo. Quando eu começo a gravar, se lá da puta começa a latir. É assim mesmo, né? Então, galera, essa é a música de fundo, tá? Os latidinhos. Temos essa LTB que também rompeu. Essa LTB que ele rompeu. Então eu tenho a possibilidade de buscar aqui. Eu vou colocar aqui também a retração de toda essa perna de baixo, que ela vai ser de muita importância, tá? Eu coloquei ela em roxo. Olha que interessante. A gente testou aqui 38.2, paramos justamente em 50% de toda essa movimentação, ó. De toda essa perna de baixo, o ativo parou em 50% e deixou um candle. Não é a estrela cadente perfeita, tem a figura de uma estrela cadente, né, de um star, mas não é as melhores, não é um candle que geraria talvez uma reversão. Pode até ser que sim, mas ainda acho que não. Precisa de mais para mim entender como um ponto de reversão aqui. Preciso que o ativo venha, confirma, perca esse fundo aqui, realinha as médias, armando um pivô de baixa, e aí sim é mais queda, tá? E esse candle aqui, essa short star aqui, eu não considero um candle para reversão. Mas um ponto importante é que ele parou justamente na retração de 50%. Isso é relevante, tá? Porque o nosso índice, geralmente, a maioria dos índices mundiais, né, costuma sempre respeitar a retração de 50%. Se ele voltar, né, mesmo fazendo essa condição de pullback ainda aqui para tentar romper o topo anterior e buscar o terceiro alvo de fibra do pivô micro, a gente tem tanto essa resistência, tanto esse terceiro alvo para buscar, quanto a retração de 61.8 também logo aqui acima. 61.8, tá? Vai chegar aqui nessa região mais acima dessa faixa de resistência. Ainda assim é uma zona de resistência. E aí sim, aqui vai ser um ponto interessante, porque a gente tem essa LTB macro de um bandeirão fortíssimo, tá? Nossa, a gente dá um zoomzinho aqui, a gente vê que tem um bandeirão forte, né? Um canal de baixa monstruoso. Ele até saiu do eixo aqui. Então a gente tem esses canais aí, esse canalzão, né? Ele chegou a violar antes, tinha violado antes, mas não conseguiu sustentar e voltou para dentro do canal, tá? Aqui no rompimento tinha essa divergência, tá, nesses topos, por isso que ele jogou, não teve força suficiente e jogou. Tenho até um vídeo aí explicando sobre essa divergência. Acabou que jogou o ativo lá para baixo, né? E agora estamos tentando reagir, né, e voltar a trabalhar acima das médias. Porém, o mercado hoje está caindo, tá? Nosso índice está caindo já mais de 1% aqui no TradingView, 1,42%. Eu fiz um leve mapeamento aqui, eu tracei toda essa retração desse movimento, tá? Tracei a retração semanal também, já rompeu todos os níveis semanal, não tem mais utilidade, agora só essa perna de alta. Eu não tinha colocado aqui o pivô, né? A projeçãozinha do pivô, ó. Olha lá, galera, que eu tinha dito para vocês. O índice tem uma leve diferença
do Ibovespa, né? Ó, eu tinha falado que ele não tinha conseguido romper, na verdade estava brigando na faixa de 100%, né? Mas não chegou a romper. Então aqui ele rompeu, chegou a violar 100%, mas não rompeu. Ainda temos o terceiro alvo lá acima, um pouco mais até acima, essa faixa de resistência que temos aqui, tá? Ó, essa faixa. Hoje está caindo, né? Tem a possibilidade de fazer um pullback. Temos a média de 20 por baixo para poder ativo puxar numa alta, dar uma sequência de alta de topos e fundos aí ascendentes, né? E temos um fundo mais alto. Esse fundo pode ser ignorado, o ativo pode vir estopar todo mundo que entrou comprado aqui, né? Só que ainda é cedo para a gente falar o que vai acontecer. Hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia útil aí de negociações do ano. Então, temos que esperar de fato o que vai acontecer. Essa semana vai ser muito importante. Os primeiros movimentos aí do novo governo, os primeiros movimentos do ano. Então, é novidade ainda, tá? Esta retração também respeitou legal 50%, tá vendo? Respeitou legal 50% o índice futuro. Então aqui foi um ponto bem importante para o índice futuro, né? Tivemos o 100% do pivô, confluiu com a retração de 50% dessa perna maior e pode corrigir ou pode devolver todo o movimento. Porém, não vejo sinal de venda aqui. Não vejo venda ainda. Deixa eu dar uma olhada nos 5 minutos. Cinco minutos, né? Ele armou um micro pivôzinho aqui, uma barra forte de ignição, um pivôzinho de baixo, porém muito afastado da média de 20, próximo a 100%. Eu espelhei o último pregão completo para baixo, né? Todo o último pregão para baixo. Ele rompeu o primeiro alvo, mas ele não cravou o segundo alvo, que é 100%, tá? Temos umas retrações aqui abaixo, mas está muito afastado da média, está bem esticado. Não tem o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer no índice futuro. Pelo menos nesse cenário aqui não dá para abrir posição vendida e muito menos comprada, tá? Deixa eu dar uma olhada no doleta nos 5 minutos. O dólar nos 5 minutos acionou aqui logo de cara esse breakout, né? E foi embora. E já no dólar ele acionou esse inside bar aqui que poderia gerar uma compra, tá? É uma compra agressiva, mas que tirou. Por quê? Porque ele rompeu com muita força aqui a máxima do que no anterior. Rompeu o breakout. Gerou compra aqui. Quem conseguiu pegar por violação aqui, ficou ligado na abertura, cara, já fez até o dia, tá? O ativo deve ter subido aí mais ou menos. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar esse. Chegou a subir até a máxima 68 pontos. 68 pontos, galera. É muito ponto. Pelo menos aqui, né, tá mostrando esses 68 pontos aí. O que é provável, né? Então deixa eu só começar do diário dólar. A gente dá uma olhada. O cenário do dólar no diário é triste, lamentável. Não tem direção adequada aqui, decente não. A gente vê que o ativo está justamente aqui numa faixa lateral, tá? Num breakout lateral, sem muito o que desenhar. Ó, totalmente lateral. E tem uma leve aparência de afunilamento aqui, né? Eu tinha até desenhado esse leve afunilamento, ignorando este candle.
mas mesmo assim eu prefiro trabalhar com ele lateral, porque ele, de fato ele está totalmente lateral, até para traçar retrações aqui da máxima, essa máxima com esse fundo é meio que subjetivo, não vai ficar tão uma retração mais objetiva. Então o que acontece? Eu vou por 60 minutos, eu vou ver se eu encontro algum pivô. Eu tinha feito até uma projeção de toda essa movimentação aqui para cima no doleta. Peguei aqui este fundo com este topo, ó. Ele fez justamente o pullback nesse sinal de reversão, tá? Nesse caso aqui ele me passa, né? É um pivô, não é um pivô padrão do maior pivô, porque no diário não tem pivô. Aqui no sistema, como tem mais movimentação dentro dessa área de breakout maior, eu posso considerar então um pivô num time menor, tá? Já no diário não tem um pivô, mas num time menor a gente acaba identificando aí os pivôzinhos, tá? Então aqui para mim é um sinal de reversão positiva no time frame menor. O que é essa reversão positiva, galera? Eu tenho um pivô aqui, ó, que ele se formou, correto? Em tendência de baixo, acumulou, né, rompeu, foi um pivôzinho e foi embora. De repente o ativo vai com tudo para cima, ó. Vai com tudo para cima, rompe a cabeça desse pivô, tá? Rompe a cabeça desse pivô, ele vai com tudo para cima. E vai com tudo para cima, sem fazer nenhum pullback decente. Então ele rompeu esse pivô, a cabeça desse pivô, e rompeu aqui a cabeça desse pivô sem fazer um pullback, tá? Ele só fez um pullback depois que ele rompeu e justamente na cabeça do pivô, tá? E justamente aqui na cabeça do pivô, ó, aqui a cabeça do pivô, ele rompeu e veio fazer um pullback. Fiz até um pullback duplo. Quando ele faz esse pullback duplo, ele dá seguimento à tendência prévia. E já, então isso aqui para mim é um sinal de reversão positiva, porque ele agrediu com muita força a cabeça do pivô e não formou aquele padrão correto, que seria fazer um pivôzinho aqui para dar seguimento. Ele não fez esse cenário. Ele rompeu a cabeça do pivô anterior e foi para cima, tá? Certo, galera? Vocês entenderam? Aqui a cabeça do pivô, ele rompe direto e faz um pullback respeitando a cabeça do pivô do lado esquerdo, tá? E vai para lá. Aqui sempre, para esse tipo de padrão, eu sempre gosto de usar o auxílio do IFR, porque nesse fundo aqui e nesse fundo sempre vai ter uma divergência. E é necessário que tenha uma divergência para confirmar de fato o sinal de reversão positivo, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui o IFR. Indicadores. Índice de força relativa. E olha aqui, deixa eu só aumentar a espessura aqui dele. Tá vendo? O IFR aqui 14, tá? Geralmente eu uso mais é o de 14 mesmo. E olha que de legal, tá? Olha que legal, que tem um fundo, né? Fundos descendentes. E aqui o primeiro fundo e aqui o segundo fundo. Olha a divergência no IFR. Divergência, galera. Confirmando aí o sinal de reversão positiva. Fez o pullback. Olha o pullbackzinho que ele fez também no IFR e foi para cima. Está sobrecomprado. Tem um terceiro alvo desse micro pivô para buscar. Pode ser que ele vá buscar ainda hoje, pela essa forte alta do dia já. Esse terceiro alvo vai fazer que o ativo rompa aqui esse topo, essa região de topo, e vai tentar buscar o terceiro alvo, tá? Provavelmente. Então essa é a minha visão no dólar no curto prazo, tá? De 60 minutos, porque no diário aqui não tem o que fazer, tá? No gráfico diário ele está totalmente aí
lateral, né? Tá totalmente dentro de um breakout. Então, o cenário para mim no índice, no dólar futuro é esse: buscar esse terceiro alvo hoje, pelo menos hoje. Se não conseguir, pode ser que seja amanhã, mas eu tenho o terceiro alvo para buscar, já que ele rompeu 100%, e testar, se romper esse 161.8, testar essa região aqui de resistência, tá? Esse é o cenário para o doleta. Beleza? O cenário americano, galera, o S&P. O S&P ele chegou a buscar aqui um ponto chave, tá? Parou na média de 200, parou nessa LTB. Só tirar esse FR aqui que no momento ele não tá me ajudando não. Então a gente tem essa LTB aí no S&P, ou seja, observa essa LTB, galera. Eu tenho um toque, eu tenho outro toque, eu tenho um terceiro toque e eu tenho um quarto toque que deixou uma longa sombra superior, armando um trap, um ombro cabeça a ombro, rompendo a neckline e jogando o ativo lá para baixo. A expectativa aqui é que ele vai jogar o ativo novamente lá para baixo, tá? Renovar mais uma vez aqui os fundos. Pelo cenário macro que eu estou observando, pelo este canalzão muito perfeito, muito bem desenhado do mercado, é o que a gente espera, né? Mas a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer. O que acontece aqui? Eu tenho essa retração de 50% que está segurando o preço nessa retração de 50% aqui, essa movimentação de alta, tá? Essa perna de alta, ele parou aqui em 50%, chegou a violar, mas está em cima dessa retração. Ou ele pode tentar reagir fortemente para tentar romper esse canal de alta do topo anterior, né, e ir embora, ou ele vai fazer isso aqui, ó, até testar essa região aqui de encontro, né, do retorno do canal e essa LTA de longuíssimo prazo, tá? Deixa eu só olhar aqui se é a mesma que eu sempre venho acompanhando, ó. É justamente ela, galera. Só que ela saiu do eixo, né? Então ela não é essa aqui. Aqui no semanal ele chegou a testar, parou na média de 200, né? Deixa eu essa LTA aqui. Observa que o ativo parou bem na média de 200 no semanal, teve a sua reação acima da média e ele pode vir novamente testar aí essa média de 200. Ah, tô com sono, dormi tarde. Peço desculpa aí a todos. Então, galera, o cenário do S&P é esse, tá? Testou mais uma vez aqui essa LTB desse canalzinho, pode vir jogar para baixo mais uma vez. O cenário é esse, não tem outro. A não ser que ele reverta assim com muita violência e força aqui, né, para poder romper e essa bandeirona. Por enquanto nada a se fazer, não é? Nesse S&P aqui, tá? O Nasdaq o cenário é bem parecido também com o do S&P, tá? Dow Jones já é um pouco mais agressivo do que o S&P. Ele chegou a romper esse canalzinho,
chegou a romper, está no processo de pullback, está num processo de pullback do ativo. Caso ele consiga voltar a subir para romper este topo aqui, ele confirma o rompimento desse bandeirão e vai atacar aqui a máxima, né, o TH do ativo. Nice em topos e fundos descendentes, muito fraco ativo. Tem que vir para perder esse fundo para vir cravar o terceiro alvo desse espelhamento macro aqui. DI armou um pivô de baixa, confirmou, rompeu esse pivô de baixa, tá vindo testar a média de 200, tá? Pode ser que venha testar essa média de 200 aqui e venha buscar o alvo do pivô de baixa, tá? Ainda não projetei, não tinha projetado ainda. Tá, é o primeiro alvo justamente aqui próximo dessa média de 200, próximo da retração de 38.2. Só que essa retração aqui ela é uma retração de toda essa movimentação desse fundo com a máxima prévia. Então esse micro pivô vai jogar o terceiro alvo lá na retração de 61.8, tá? Se realmente o mercado aí favorecer o cenário. Tá desenhado, pode ser que o mercado vai lá para baixo. DXY afundou legal, né? Vai vir buscar o terceiro alvo, tá? Eu posso ir até depois que ele cravar esse terceiro alvo aqui. Depois que ele cravar esse terceiro alvo, galera, eu vou renovar o pivô lá para máxima prévia, ó, tá? Posso até deixar já logo aqui, porque quando ele romper, dessa pancada para baixo, muito provavelmente ele vai fazer isso. Ele armou um breakout, já teve a sua impulsão do breakout, quer dizer, do power breakout, né? Que ele foi direto na média de 20, sentiu a repulsão da média de 20, então pode ser que o ativo venha para buscar essa região. DXY aí em queda, em tendência de baixa num curto prazo. Subiu demais, né, o índice do dólar. O DXY é nada mais nada menos que o índice da moeda dólar americana, né? Esse aqui já é o nosso real dolarizado, ó. É o mesmo cenário do dólar USD, só que invertido, tá? O cenário é invertido. Então a gente vê que o nosso real tá totalmente aqui, ó, dentro de um breakout também, tá? Pode ser que ele se desvalorize ou pode ser que ele se valorize no cenário, só que aqui ele é ao invertido do dólar, tá? Ou seja, se ele cai, ele tá perdendo valor, nosso real perde valor, mas se ele sobe, nosso real ganha valor. Mercados emergentes, tendência de baixa macro, porém teve uma forte movimentação de alta, né, nos últimos pregões, só que voltou a trabalhar abaixo da média de 20. Olha que legal esse realinhamento aqui, 20 por 200, ó, realinhamento da média de 20 com a 200. Cara, esse é um dos melhores movimentos que eu gosto de pegar, tanto para day trade quanto para swing trade. É o pivôzinho que dá de realinhamento das médias, né? Seja qual for a tendência, de alto para baixo. Então aqui, se ele perder esse fundo aqui, ele pode jogar novamente ativo para testar esse fundo prévio mais uma vez. Então esse realinhamento aqui, ele pode falhar? Pode, obviamente que sim, né? Nem todo padrão ele é perfeito, mas esse padrão ele é muito bom e eu gosto demais dele. Deixa eu ver se tem um mesmo exemplo aqui nesse ativo, ó. Eu vou ver aqui um exemplo. Esse ativo aqui não vai dar para exemplificar, não.
Esse exemplo aqui não vai dar não. É mais um gráfico diário. Vamos ver em outro aí, eu vou explicando. O EWZ, né? Que legal. Esse aqui é o EWZ, é nossa bolsa, né? Lá fora. Ou seja, tivemos um primeiro canal que foi rompido. Eu dupliquei esse canal para cima. Ele fez pullbacks aqui depois que chegou a romper essa LTB, uma, duas, três vezes pullback até jogar lá, fazer um topo mais alto. Eu até tentei marcar esse cenário aqui de alargamento, só que aí ele até pode ainda considerar um alargamento, tá? Se ele voltar a subir, romper essa LTA e jogar lá pro topo. Só que aí ele rompendo essa LTA aqui, essa LTB, perdão, ele realinhando a média de 20 com a 200, ele vai entrar numa tendência mais forte de alta. Se a gente der um zoom, a gente vê o mercado aí totalmente lateral, né? Sem muita tendência aí de alta. A gente vê o mercado completamente a tempos dentro desse range. Então não tem muito o que desenhar aqui, tá? Esperar ele sair. A gente vê a média 200 por cima do preço e a média 200 também por cima do preço. Isso me diz que o ativo está em tendência de baixa, mesmo dentro desse canalzinho, dentro desse retângulo, esse retângulo macro. Enquanto não sai dessa região, não tem nada para fazer, tá? E a Petrobras cai no 0,28 aí. Isso aqui já é o petróleo brasileiro. Ele está trabalhando acima da média de 20, né? Ele está em topos e fundos descendentes. Não chegou a romper ainda aqui esse topo. Não chegou a romper esse topo nem esse, então continua assim em tendência de baixa. Ó. Topos descendentes e fundos descendentes. O que pode acontecer aqui é o seguinte, galera. Ele tem que tentar romper esse topo aqui e armar um pivô de alta para voltar a subir, tá? Já vai abrir o mercado. Já tá caindo 0,28 na verdade, porque isso aqui é o PBR americano, né? Então, mas o mercado já vai abrir. O nosso mercado. Então não tem muita coisa aqui não, tá? O ativo tá ridiculamente em queda. E Vale seguindo tendência de alta. Busca aqui do terceiro alvo desse espelhamento que eu acabei fazendo. Muito forte da Vale, tentando buscar novamente. Aí o TH, tá? Só que vai ser difícil. Tem que romper esse topo. Tem esse mais acima. Só que isso aqui é a Vale cortada na NYSE, tá? A Vale que a gente negocia no Brasil é essa aqui, ó. É bem parecido, obviamente. Temos esse pivô, praticamente já cravou, né? O 161.8. Essa retração de 78.6 também já foi acionada. A gente tentar agora buscar o topo anterior, né? A máxima prévia, que seria esta. Agora aqui é o próximo alvo nos R$97 aí, Vale. Beleza, galera? Bem, esse é uma palhinha aí do mercado, tá? Queria mostrar para vocês. Índice futuro ainda agora caindo 1,5%, dólar caindo, dólar subindo 1,12%. O mercado aí reagindo, né, de uma forma até esperada do cenário atual, tá? Obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido e gostado.
Tamo juntos até depois do fim, galera. Fui!